Bom, vamos falar agora do ciclo interno, né? Ainda dentro do ciclo de ouro, vamos falar do ciclo interno executar diário. Bom, executar diário, como eu disse para vocês, é um passo do ciclo externo, né? Depois da gente planejar, depois que a gente se organizou para a gente começar a executar o que foi planejado efetivamente, a gente vai iniciar o processo de estudo. Então, como eu disse para vocês, eu tenho um subciclo, não só do executar diário, que seria todo dia, quanto do fim de semana, que é o próximo. Então, dentro do executar diário, nós temos o quê? Nós temos o preparar, né, uma fase de preparação do ambiente de estudo. Isso você vai ter que fazer todos os dias. Tá? Então, vai começar um dia, segunda-feira. Então, eu me planejei estudar, sei lá, vamos supor que eu tenha só o fim do dia para estudar. De 7 da noite à meia-noite, a 11 horas, às 23, de 19 às 23. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, preparar meu ambiente de estudo. O que significa preparar o ambiente de estudo? Não é só uma questão de mesa, tá? A mesa, você já se planejou e que vai sentar naquela mesa, que vai ter tais e tais materiais, você já se planejou para tudo isso. Agora você vai preparar o ambiente. A preparação do ambiente não é uma questão somente de deixar a mesa limpa ou com o material em cima. Ele vai além disso. É eu entender o seguinte, eu já fiz as minhas obrigações? Porque quando você chega em casa, se você é casado, você tem que brincar um pouco com seu filho, você tem algumas atividades da sua casa para serem feitas, você pode ter necessidade, lógico, de tomar o seu banho, de às vezes alimentar os animais de estimação, dar um pouco de atenção para a esposa. Quer dizer, você tem toda uma organização, uma preparação antes de iniciar propriamente o estudo. Você vai comer, você vai beber, né? Você vai se alimentar, você vai se organizar completamente para quê? Para que quando você entre no ambiente de estudo, nada mais tire de lá. Essa é a questão que eu falei um pouquinho antes, de que você não pode ficar procrastinando. Você não pode ficar, para agora porque eu esqueci de fazer tal coisa. Para agora porque eu preciso tomar banho. Para agora porque eu preciso lavar roupa. Para agora porque eu preciso dar banho nos meninos. Quer dizer, você pode até, se dentro do seu planejamento você tem uns cortes, porque precisa do horário, é o horário de dar banho no bebê, ou o horário de dar comida para os cães. Tudo bem, aí tá dentro do planejado. Mas fora do que está planejado, é interessante que você faça tudo o possível antes de iniciar, porque a concentração ela é essencial para o estudo. Se toda hora você parar para fazer alguma coisa, de atender um telefone, aí fica difícil. Tá? Então, a preparação do ambiente tudo que eu preciso já está no lugar. Então, minha caneta já está ali, meu livro já está ali, meu computador já está ali, está tudo na posição. Eu posso sentar e começar a estudar e ir até o final? Essa é a preparação do ambiente. Por isso que ela tem que ser executada todos os dias. Tá? Então, ao preparar o ambiente de estudo, a gente tem que se preparar antes de iniciar os estudos, faz isso antes de iniciar os estudos e organize ele. Tá? Em seguida, novamente vou repetir, né? Seja aluno e seja estudante. Você já deve ter entendido a diferença entre eles. Então, você pode assistir uma aula. Então, se você tem lá vídeos, você às vezes comprou um vídeo online e você vai estudar novamente ortografia. Você vai assistir a aula do professor explicando, você está lá prestando atenção no que ele está falando. Logo em seguida, depois de você ter assistido aquilo, você vai estudar aquilo que você acabou de assistir. Mas aí você vai usar um livro, você vai usar anotações, a apostila, né? Bom, e como é que a gente estuda o que foi aprendido? Bom, a gente pode utilizar uma técnica, a gente pode usar várias técnicas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu mais usava e vou botar outras também. Essa eu usava, é a técnica Pomodoro, ou o pessoal chamava de tomatinho. Como é que é essa técnica? Essa técnica, basicamente, é você pegar o seu tempo e dividir em tempo de estudo concentrado e um tempo de relaxamento.
Então, se você tivesse meia hora, você poderia usar 25 minutos de estudo, 5 de descanso. Se você tem uma hora, você pode usar 50 de estudo constante, 10 de descanso. Ou posso também usar 2 vezes de 25 por 5 e 25 por 5. Tá? 25 de estudo, 5 de descanso, 25 de estudo, 5 de descanso. Faz uma hora. Se você tem 2 horas, logicamente você pode usar 2 de 50, 4 de 25. Então, assim, você fica à vontade de organizar como você quer. E é uma técnica muito boa, porque força a gente a ter um descanso, né? Então você vai lá, dá aquela alongada, vai no banheiro, dá aquela relaxada, e quando você vai estudar efetivamente, você foca no estudo, tá? Essa é a técnica do tomatinho. Tem a técnica da criação do resumo, que eu também usava. Essa é uma técnica, além de estudar, de fixar. Então, eu utilizava o resumo para leitura, quando eu tinha esse resumo já escrito. Quando eu não tinha, eu faço o resumo, né? Então, a ideia ali é a gente pegar um texto bem grande ou um texto complexo e tentar ali reduzir para que fique mais fácil o entendimento. Quando você bate o olho, você, opa, já sei o que é. Ou você bate o olho e entende de maneira mais rápida, sem aquela explicação vaga, né? Então, o interessante aí é você colocar umas palavras que você entenda de maneira simples, tá? A reconstrução de tabelas é outra técnica, quer dizer, é você pegar o resumo e colocar tabelado. Eu faço muito isso, eu vou mostrar para vocês mais à frente o meu resumo. O meu resumo, ele é um conteúdo onde eu tenho no Word, né, uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna eu coloco o que é, né? Então, por exemplo, vou imaginar, sei lá, o que significa deduplicação, que eu usei anteriormente para vocês, que eu não lembro o que é. Então tem assim, deduplicação. E na segunda coluna eu explico o que é deduplicação, né? Ou eu ponho o que é deduplicação. Aí na de baixo, os tipos de deduplicação. Aí eu explico o que é. Assim, de maneira rápida, tá? No próprio resumo, tá ok? A quarta é a releitura dos conteúdos. E a releitura dos conteúdos nada mais que é do que você reler o próprio resumo. Então, eu crio o resumo por meio das tabelas e eu faço a releitura desses conteúdos em cima do resumo. Porque o resumo se transforma numa referência para mim. Quando eu bato o olho, é interessante que o meu resumo ficou desse tamanho, tá? Gigantesco. Eu estou falando desse tamanho, não sei nem se se vocês estão me vendo aqui. Desse tamanho. Mas o que acontece? Vocês vão perceber que quando você depois vai ficar lendo o resumo, você olha tanto aquilo que você já sabe o que é. Você bate o olho e fala assim, isso aqui eu já sei, porque você já sabe como aquilo está escrito, sabe? É muito interessante. O próximo ponto é a interrogação elaborativa. Eu também fazia isso, mas não com tanta constância, mas eu fazia, principalmente quando era complexo. Interrogação elaborativa é você fazer perguntas sobre aquele tema. Uma coisa que eu tenho muito costume de fazer é tentar encaixar o assunto que eu estou estudando na minha vida. Isso me faz compreender muito mais fácil as coisas. Então, por exemplo, estou lendo sobre... como é que é aquele tema mesmo? Prerrogativa parlamentar? Não, imunidade parlamentar. Fala muito lá da imunidade parlamentar, que o parlamentar só pode ser processado pelo STF, tem que ter autorização do Congresso Nacional e tal. E olha só que interessante. Por que existe essa imunidade? Né? Por que a Constituição traz essa imunidade? Veja, a Constituição é de 88. Aí, em 88, né, que é o nosso regime, o regime militar, ele acabou entre 85 e 88, né, que foi a migração para a República. Os políticos que fizeram a Constituição, eles tinham muito medo
da questão da própria opinião, que a opinião que eles viessem a dar poderiam não ser compatível com o governante. Então eles pensaram o seguinte: vamos criar uma imunidade, porque se eu falar alguma coisa que o presidente não goste, ele não pode simplesmente mandar prender ou qualquer coisa desse tipo. Teria que passar por um processo mais complicado. Por isso foi criada a imunidade parlamentar. Então, assim, você colocando isso numa questão histórica, você compreende muito mais o porquê disso, né? Se torna muito mais interessante. Então, eu tentava, de alguma forma, sempre colocar aquilo que eu estudo de uma maneira, ou me fazia pergunta, mas por que é assim? Para tentar chegar no entendimento de que fica muito mais fácil. Você ver, eu estudei isso tem mais de 12 anos, 13 anos. 12 anos, né? 2010, 12 anos. Hoje é 2022. E eu ainda lembro dessa história. Então, fica mais fácil, sabe? A gente absorve melhor. Próximo item é a autoexplicação. A autoexplicação é uma técnica que eu já não uso tanto que não tem nem um asterisco que eu coloquei aqui. Porque a autoexplicação é você dizer para você mesmo aquilo, né? Você tenta explicar para você o porquê de cada uma das coisas. Eu não gostava de ficar falando alto para mim, não. Então, para mim não funciona, mas tem gente que gosta de falar alto, explica você mesmo. Tudo bem, é válido também. O próximo item é simulação cronometrada, que eu usava principalmente para simular a prova, né? Então eu queria simular, sei lá, se a prova me dizia que tinha 4 horas para fazer, eu simulava a execução da prova e a redação. Usava o sitezinho, né, de exercícios que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que eu já mostrei para vocês, mas eu vou falar de novo. O estudo intercalado também é interessante, que eu também faço, que é dividir o conteúdo estudado. Então, assim, eu não gostava de estudar português do início ao fim. Eu gostava de estudar português nas segundas e quartas, nas terças eu já estudava outra coisa. Então, assim, eu meio que quebrava os assuntos assim para não ser um negócio muito maçante. Mas também não colocava 50 matérias que nem... Porque às vezes você vai num cursinho e os caras, sei lá, coloca, sei lá, 7 matérias na semana. Porra, fica muita coisa diferente de estudar, sabe? Eu gostava de pegar, sei lá, 2 matérias e ir intercalando assim para evoluindo 2, sabe? Às vezes 3. Então depende muito do que você precisa estudar, tá? Mas é interessante você não colocar demais também, porque você acaba perdendo o fio da meada. É muita coisa e você acaba tendo que voltar muito, porque você já esqueceu, tá? Não é para esquecer, mas você acaba esquecendo, você tem muito assunto trabalhando ao mesmo tempo. Então é interessante você fazer 1, 2, no máximo 3 matérias intercaladas. O uso da técnica de visualização. Tem gente que gosta disso. Eu não sou fã, que eu já falei com vocês, não tenho uma memória visual, né? Mas o mapa mental é quando você, né, coloca um assuntinho e aí você vai subdividindo em outros, que vai quebrando em mais assuntos, mas normalmente essas técnicas é uma forma de resumir visualmente, né, numa teia de relações. Eu normalmente faço essa teia de relações em tabelas. Então, novamente eu falo para vocês, eu crio a tabela e aqui dentro eu vou quebrando em linhas só, né? Eu vou identando eles. Mas eu não faço assim, porque visualmente eu não gosto. Não gosto mesmo. Mas respeito todos que usam, que gostam e sabem usar o mapa mental. Tem 2 mapas mentais aqui para utilizar, se vocês quiserem. O Canva e o GoConquer. O uso de marcação, que é grifar. Tem gente que gosta de ficar grifando os livros e marcando as partes importantes. É uma forma de estudar, mas eu acho confuso também, porque você tem que ficar caçando dentro de um livro desse tamanho as coisas para achar. O resumo já está ali, então é ler o que está escrito. Tá? Eu realmente também não gosto. Tem gente que gosta também de utilizar técnicas mnemônicas e criação de músicas, que é você pegar aquele conteúdo e pegar as palavrinhas, o início da palavra das coisas e para lembrar. Ok, isso aí também é bom para resumir. Você pode botar no resumo essas táticas mnemônicas, né?
e criar musiquinha para cantar. Isso eu também não sou muito fã não, mas tem gente que gosta. Então, a parte de fixar o conteúdo é aquela parte que normalmente se faz junto do próprio estudo. Porque você estuda e ao mesmo tempo começa a fixar aquele conteúdo. Então, o ato de fazer o resumo é a forma de fixar aquilo que você está estudando. Então, você está fazendo a leitura, entendendo aquele, raciocinando aquele tema, e você faz um resuminho pequeno e escreve dentro do seu resumo, seja um documento no computador, seja no papel mesmo. E da mesma forma, né? Então eu vou fazer esse resumo como? Por meio de reconstrução de tabela, eu posso criar o mapa mental, eu posso adotar a tática mnemônica, tá vendo que tudo isso se torna uma forma de fixar. E aí, e estudar em grupo, que eu falei mal há pouco tempo? Veja, no momento em que você faz uma apresentação para você, que é aquela autoexplicação, como você também faz uma apresentação para outras pessoas, você está exercitando a técnica de fixar o conteúdo. Só que, veja que isso é uma parte da fixação, não do estudo. Então, para aquele que está apresentando para alguém, você está fixando aquele conteúdo, fazendo essa técnica, apresentando para as pessoas. Mas no momento que você está estudando em grupo, você não está estudando, você está fixando. Tá? Eu queria só separar essas coisas, porque é diferente. Tá? E qual é a técnica ideal? Cara, não tem. Não existe uma técnica ideal. São várias técnicas diferentes e você utiliza aquela que mais lhe agrada. Tá? Eu marquei para vocês quais me agradam. Né? Eu gosto de fazer resumo por meio da reconstrução de tabela. Gosto muito disso. Mas não uso os demais. Às vezes uma ou outra coisa, alguma tática mnemônica eu utilizo, mas muito específico, coisa muito específica, né? Mas não é comum. O próximo item é fazer os exercícios práticos, né? É onde a gente consegue exercitar aquilo que a gente estudou e fixou, né? E aí a gente pode fazer como? Com site de exercício, né? Que é aqui o que é concurso, que eu indiquei, livro de exercício, simulação cronometrada, que é aquilo que eu falei que eu faço também, que é você, sei lá, abrir o que é concurso e fazer uma prova da polícia. Mesmo que não seja da polícia que eu venha fazer, mas vou fazer a prova da polícia. E aí eu simulo o tempo necessário para fazer aquela prova, simulo a redação, né, que é importante. Não podemos deixar de fazer também, gente, prática discursiva, redação, parecer técnico, depende do seu concurso. Então, se o seu concurso é de redação, pega uma redação e faz, uma vez por semana pelo menos, tá? Para você praticar a redação. E pede para um colega corrigir, pede para um colega, ou até o melhor ainda seria se você, num cursinho desse, existem pessoas que fazem correção de redações, tá? Porque aí são professores de português que ajudam nessa evolução. Sugiro que você gaste um dinheirinho ali e peça para eles corrigirem. Avaliação psicotécnica. Gente, tem técnicas hoje, né? Tem até pessoas que dão um curso sobre psicotécnico, sobre que tipo de prática se faz, né? De análise de provas que faz de psicotécnico para você já chegar lá um pouco mais preparado. Vale a pena, se tiver psicotécnico, tá? Capacidade física, tem concurso que exige capacidade física, sei lá, correr 12 minutos, 2 quilômetros, salto de distância, barra. Então, se você tem isso, se prepare, você tem que ter um planejamento para executar isso. Prova oral ou musical. Então, tem vestibulares de música que precisa fazer a prática, ou concurso de juiz, que também tem as provas orais, que você vai fazer uma prova oral na frente de outros juízes. Então também isso é importante você praticar, para você ter a desenvoltura necessária para essa prova. Tá? E aí vem por último, a última etapa, né, que basicamente é o segredo do sucesso, que é dormir. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal.
O segredo do sucesso é você ser aluno, ser estudante, fixar, exercitar e dormir. Nessa sequência sem interrupção. Eu tenho que bater nessa tecla. Nessa sequência sem interrupção. Não coloque nada no meio. Não mude a posição das etapas. Você tem que estudar, fixar, exercitar e depois dormir. Não durma no meio. Beleza? Esse é o segredo do sucesso do estudo. Então é isso, pessoal. A gente conversa agora. Próxima aula agora é a questão do processo no fim de semana. Como é que a gente faz? Beleza? Vamos lá.